Boa tarde, pessoal. Vamos fazer a correção da atividade, que fizemos nas duas últimas aulas. A primeira questão é: relaciona as práticas mercantilistas vigentes no período às disputas pelo domínio colonial e marítimo no Atlântico. Essas práticas mercantilistas eram a política econômica, era a política econômica que estava vigente na Europa no momento desse processo de colonização. Então, o que queria essa política econômica? Através dela, os europeus buscavam reservas de metais preciosos na América para enriquecer os estados nacionais, além de estabelecer colônias que pudessem fornecer matérias-primas a serem comercializadas a fim de manter a balança comercial estável. Assim, as disputas comerciais envolviam as colônias e as rotas marítimas, objetivando o metalismo, o colonialismo e a balança comercial favorável, que eram práticas características do mercantilismo. Então, o mercantilismo era a política econômica dos Estados europeus e que tinha alguns princípios. Primeiro, era uma das políticas era o metalismo, que era a acumulação de metais preciosos. E com o processo de colonização favorecia esse processo de metalismo, que os metais preciosos, principalmente os descobertos nesse momento nos territórios espanhóis, aqui na América, que escoaram uma grande quantidade de ouro e prata para a Europa. Então isso favorecia o acúmulo de metais preciosos, que era uma política do mercantilismo. Outra era a questão do colonialismo, o estabelecimento de colônias que fornecessem matérias-primas, de produtos a ser comercializados. Ou seja, a colônia ela fornecia matéria-prima para a metrópole, é um lugar que eles extraíam matéria-prima. Por exemplo, o açúcar, levava para Portugal, e Portugal vendia esse açúcar, entrava mais dinheiro em Portugal. Isso favorecia a questão da balança comercial favorável. Isso era prática do mercantilismo, da política econômica da época. Que relações podem ser estabelecidas entre as questões religiosas e os cercamentos na Inglaterra e a colonização na América do Norte? Isso porque o anglicanismo, aquela nova religião, foi estabelecida pelo rei Henrique IV, ela gerou uma forte perseguição religiosa dos calvinistas puritanos. E aí, por um lado, e por outro lado, o cercamento, que aconteceu na Inglaterra, que era o quê? Os proprietários que tinham mais dinheiro acabaram dominando as terras que eram públicas para criar ovelhas, para fornecer lãs. Isso é o que ficou conhecido como um cercamento. E aí, os pobres que viviam ali no campo não tinham mais onde ficar, tiveram que sair. As terras que eram públicas passaram a ser privadas dos mais ricos. Então, esses cercamentos eles desalojaram muitas pessoas das terras em que viviam, fazendo com que essas pessoas, agora despossuídas, ficassem sem meios de sobrevivência. Aí essa conjuntura produziu um grande contingente populacional, seja de pessoas despossuídas porque perderam suas terras, seja de pessoas perseguidas religiosamente, formou um grande contingente populacional que buscava um novo lugar para viver. E aí, por esse motivo, houve uma intensa imigração da Inglaterra para a América do Norte. O que é a servidão temporária? O que é a servidão temporária e como ela foi utilizada para atender a diferentes interesses no processo de colonização na América do Norte. Então, a servidão temporária ela é equivalente à servidão por dívidas. Ou seja, a pessoa, o servo, ele tinha que submeter, que se submete a essa servidão, ele tinha que trabalhar o tempo necessário para pagar o que devia. E enquanto essas pessoas que queriam construir vida nova na América, eram geralmente pessoas pobres que não tinham como pagar os custos da viagem, haviam os empresários e as companhias que já estavam se estabelecendo na América do Norte, que precisavam de pessoas para ocupar e cultivar as suas terras. Então as companhias e
esses empresários eles faziam um contrato, né, que era o contrato de servidão temporária, com os pobres que queriam para lá ir, e aí chegando lá essas pessoas trabalhariam até que pagasse a dívida para começar a sua nova vida. E aí, dessa forma, essa servidão temporária, esse contrato de servidão temporária que era estabelecido, era vantajoso tanto para as companhias e os empresários, quanto para essas pessoas pobres que conseguiam sair da Inglaterra, seja porque não tinham como sobreviver ou porque estavam sendo perseguidos por questões religiosas, e iam para a América do Norte. Que grupos sociais predominaram nas colônias do Norte? Como eles viviam? Nós vimos que esses grupos das colônias do Norte, o grupo predominante eram os puritanos, que estabeleceram ali produzindo alimentos para subsistência, né? Era a característica da produção deles. Alimentos para subsistência, criando animais, os quais tiravam lã para a produção de tecido e também praticando a caça e a pesca. A quinta questão é que características da formação das colônias do centro ajudaram a explicar o exercício de uma ampla tolerância religiosa nesses locais. Porque as colônias do centro, como nós vimos na aula, elas eram formadas por pessoas de diferentes origens, como pessoas da Holanda, né, da Suécia e da Alemanha. E essa diversidade, né, de pessoas de diversas origens favoreceu o exercício da tolerância religiosa, diferente do que aconteceu em outras partes da América Inglesa, seja no norte, que tinha um predomínio de pessoas puritanas, e seja ao sul, que tinha o predomínio de católicos. E que tipo de mão de obra foi utilizada nas colônias do sul? Ali foram as colônias que utilizou a mão de obra escrava africana, né? Com base na grande propriedade, monocultura, voltada para a exportação de produtos tropicais. As 13 colônias eram independentes entre si ou autônomas? E pede para justificar. A gente vê que elas eram autônomas, pois cada colônia tinha seu próprio governo, que era submetido diretamente à coroa inglesa. Ou seja, haviam 13 colônias, mas elas não tinham uma dependência política, uma em relação à outra. Cada uma tinha o seu governo próprio, cada uma dessas 13 colônias, que era submetido diretamente à Inglaterra e não a um governo na América colonial, né, a América inglesa colonial. Explica a relação e predomínio de protestantes nas 13 colônias e as ações na área da educação. Nós vimos que uma das bases da reforma protestante era a ideia da livre interpretação da Bíblia, ou seja, as pessoas ali, os fiéis, eles deveriam ler os textos bíblicos e aprender a doutrina protestante e as leis locais. Eles deveriam estudar as escrituras sagradas e viver de acordo com seus princípios. Então, essas são as questões, eu vou deixar essas respostas aqui também logo abaixo. Vocês devem fazer a correção e postar no card de devolutiva a atividade já corrigida, ok? Até a próxima.